O vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias nesta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar. Porque a vida recebi ao te encontrar. Nos teus braços não importa o tempo, só existe o momento de sonhar. Está sempre à porta, mas não com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar. Porque a vida recebi ao te encontrar. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar. Porque a vida recebi ao te encontrar. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar. Porque a vida recebi ao te encontrar. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento.
Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Que Deus abençoe essa palavra e aplique nos nossos corações. Eu creio que consiste em sabedoria quando nós vamos entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida e vamos entendendo como que Deus nos trata, como que Deus trabalha na nossa vida a fim de que nós cumpramos os seus propósitos. Esse texto me ajuda muito a compreender o tratar, o agir de Deus na minha vida e me ajuda a pensar de que maneira eu posso participar dos planos e dos propósitos de Deus. Eu creio que esse é um dos nossos desafios, como pessoas, enquanto indivíduos e como igreja. Eu já disse para os irmãos em outras ocasiões que eu gosto muito deste conceito, dessa ideia de que Deus está fazendo a sua obra nesse lugar. E eu devo participar dela. A obra não é minha, a obra é de Deus. Mas é da vontade dele que eu esteja aqui e que eu participe ativamente dela. Portanto, o desafio nosso como igreja não é bem fazer a obra, como muitas vezes nós falamos, mas é participar daquilo que Deus está fazendo. E percebendo esse agir de Deus, nós vamos entendendo os planos de Deus, vamos nos conformando à sua vontade, e cada vez mais nós vamos sendo úteis para Deus. Esse texto é um texto no qual a Igreja Presbiteriana do Brasil tem buscado inspiração, e a nossa igreja não é diferente. Eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas nesse texto, a fim de que Deus possa edificar a sua vida, edificar a nossa vida enquanto igreja. Eu quero pensar com você em duas dimensões. Na sua responsabilidade pessoal, no seu envolvimento pessoal. E quero pensar com você também na sua responsabilidade ou na nossa responsabilidade enquanto igreja, a responsabilidade coletiva. O texto faz parte de um contexto. Que contexto é esse? Está chegando ao fim um período de 450 anos de escravidão do povo de Israel no Egito. Final desse tempo, um tempo muito longo, difícil até mesmo da gente imaginar, 450 anos. Quantas gerações passaram? E o texto, então, que nós lemos, ele introduz a nós uma manifestação de Deus. Quando ele disse assim, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Deus está aqui chamando Moisés para participar da sua obra. E você entende aqui,
percebe aqui o cuidado, o tratamento de Deus com a sua igreja, com os seus filhos e com o seu povo. Em primeiro lugar, esse texto me ensina que a igreja, eu, você, nós como igreja, caminhamos, vivemos sob o olhar gracioso de Deus. Eu quero que você repita comigo, por favor. A igreja caminha sob o olhar gracioso de Deus. A igreja, nesse momento, está em disciplina. São 450 anos de escravidão por causa da desobediência, por causa da rebeldia, por causa da indiferença, por causa da persistência no erro, apesar de tantas e tantas vezes Deus ter falado com esse povo. 450 anos, tempo duro. Tempo duro. Ao final desse tempo, desses 450 anos, o sofrimento aumenta. Porque o Egito, na liderança do faraó, percebe o perigo que ele está correndo e o seu reino com o crescimento desse povo. O crescimento desse povo que se deve ao cumprimento da promessa de Deus, que disse que faria de Abraão uma grande nação. A promessa de Deus se cumpriu na vida desse povo, mesmo em disciplina. A nação então cresce, e Faraó começa a ficar preocupado. Falou, essa nação que hoje são meus escravos, daqui a pouco eles estão maiores do que o meu reino, do que os egípcios, e vão nos dominar. Então Faraó impõe um castigo mais severo e mais pesado. Mas nada disso adianta, o povo continua se multiplicando, a promessa de Deus continua se cumprindo, Deus continua sendo fiel, mesmo que esse povo não entendesse o que está acontecendo. E assim como na vida daquele povo, na minha vida, na sua vida, a disciplina tem um tempo. O sofrimento tem um tempo estabelecido por Deus. Chegou-se esse tempo. O propósito de Deus havia se cumprido, então o tempo chegou. O kairós de Deus. Não foi bem o tempo deles, mas foi o tempo de Deus. Talvez muito provável que na visão deles e do próprio Moisés já havia se passado um tempo muito longo. Talvez esse povo tivesse pensado, Deus se esqueceu de nós, esse vai ser o nosso fim. Mas não. Deus então se manifesta de uma forma extraordinária. Certamente vi a aflição do meu povo. A igreja que caminha ou que está em disciplina está debaixo do olhar gracioso de Deus. Porque Deus não perde seus filhos de vista. Deus não perde seus filhos de vista nem um momento sequer. Porque Deus ouve a oração dos seus filhos. O texto diz aqui que Deus ouviu o clamor. Deus veio, Deus agiu, porque viu a aflição. E Deus não é indiferente à aflição dos seus filhos. Deus não é indiferente ao seu sofrimento, às suas lutas, às suas angústias. Ele não perde você de vista e ainda mais, Ele não apenas vê, Ele participa das suas lutas, das suas angústias e dos seus sofrimentos. Eu vi a aflição do meu povo, ouvi as suas orações, eu conheço o sofrimento do meu povo. Perceba como o tratamento de Deus é pessoal, é íntimo. Meu filho, eu estou vendo o que está acontecendo com você. Eu não sou indiferente ao seu clamor, às suas orações e às suas lágrimas.
Eu conheço o seu sofrimento. Por isso, eu desci. Eu acho essa expressão fantástica. Deus dizendo, é por isso que eu desci até vocês. E aqui a gente faz uma ponte profética, uma ponte histórica, com a encarnação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus veio a esse mundo por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus. Ele se encarnou em Jesus e veio até nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que ele abriu mão da sua glória, despiu-se da sua glória, assumiu a forma de servo e veio habitar no nosso meio. Profeticamente, Isaías disse que ele, nesse tempo, levou sobre ele as nossas dores, que ele levou sobre ele o castigo que era nosso. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. E tudo por quê? Porque Deus viu um povo que merecia, porque Deus viu um povo que, com certeza, durante toda a história, iria agradá-lo em todas as coisas, porque Deus viu um povo quebrantado, um povo que merecia, absolutamente não. Através de Moisés, Deus registra em Deuteronômio que Deus escolheu a nação de Israel, não foi porque a nação era melhor e nem maior do que as outras, mas simplesmente porque Deus teve afeição, Deus amou Israel. Assim é comigo e com você, assim é com a história da igreja. Se é algo que eu preciso saber na minha caminhada, e talvez o momento que você está vivendo requer de você isso, que você confie na graça de Deus. Confie que o olhar gracioso está sendo dirigido sobre a sua vida. Que você confie que o seu sofrimento está sendo contemplado por Deus. E que ainda mais você confie que esse Deus não é indiferente. Ele desce, ele vem, ele se manifesta na sua vida. O texto diz aqui, ainda, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, então, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Nós cremos absolutamente num Deus que vê. Nós cremos absolutamente num Deus que ouve. E nós cremos absolutamente num Deus que vem ao nosso encontro. Tudo isso pela graça de Deus. Parece coisas tão básicas para aqueles que já estão na caminhada da fé, mas perceba como que é exatamente, ou são exatamente essas verdades que nos sustentam. O fato de você crer e confiar num Deus que está atento às suas questões, às suas necessidades, um Deus que ouve as suas orações, um Deus que vem ao seu encontro, apesar de sermos tão pecadores quanto nós somos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A igreja, ela caminha debaixo do olhar gracioso de Deus. Isso não significa que Deus é indiferente aos nossos erros, aos nossos pecados, que Deus faz vista grossa à nossa desobediência, mas isso quer dizer que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. A sua misericórdia triunfa sobre a nossa miséria, sobre os nossos erros e sobre os nossos pecados. Que maravilha, que bênção. A igreja caminha sob o olhar gracioso de Deus. A igreja caminha na liderança
de homens e mulheres. Deus se serve de homens para conduzir a sua igreja. Ao mesmo tempo que você percebe nesse texto a ação de Deus se destacando. Disse o Senhor, eu estou vendo, eu não sou indiferente, eu desço até vocês para livrá-los e para conduzi-los. Perceba como a ênfase está na ação de Deus. Deus fazendo, Deus agindo, Deus vendo, Deus movendo o povo para um propósito. Mas no versículo de número 10, Deus se serve de homens e mulheres. Então ele chama um dos seus servos. Vem agora, Moisés, e eu vou me servir de você. Você será meu instrumento. Eu vou te enviar para o faraó, a fim de que você tire o meu povo das garras do Egito. A igreja caminha na liderança de homens e mulheres. Isso aqui é aquilo que eu gosto de chamar do aspecto humano da vida da igreja. Nós estamos aqui na esperança do agir de Deus e Ele faz coisas sobrenaturais, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós cremos que Deus realmente a todo tempo nos surpreende com o seu agir, mas, meu irmão, Deus me chama e te chama para participar disso. Há algo que Deus espera que nós façamos. Que bom é nós percebermos o crescimento de uma igreja, sermos abençoados com tantos ministérios. Essa semana mesmo eu estava pensando nas atividades da igreja, olhando a agenda da igreja, nas atividades da igreja. Quantas atividades, quantos ministérios nós temos. Hoje eu já mencionei o nosso almoço, que bênção. Mas teve gente que chegou muito cedo hoje e ficou lá na cozinha, trabalhando. Aliás, hoje não, esses dias, o trabalho começou bem antes. Mas chegaram mais cedo, saíram depois que nós fomos embora. Há pouco tempo nós celebramos, não tem muito tempo, os resultados surpreendentes do nosso bazar. Eu conversei com a liderança das mulheres e elas estão radiantes com os resultados, Amélia, Vilma, aliás, parabéns a vocês pelo trabalho bonito, maravilhoso. Há pouco tempo nós celebramos os resultados da nossa escola bíblica de férias. Que maravilha, um movimento das crianças. Quantas crianças abençoadas. Hoje estamos sendo abençoados pelo trabalho do coral. Que maravilha sermos abençoados. Mas alguém, meu amado irmão, pôs a mão na massa. Alguém se dispôs voluntariamente para servir, porque senão nada acontece. Então, quando nós celebramos o aniversário da igreja, nós precisamos olhar para o céu e dizer, Senhor, obrigado, porque durante toda a nossa história, o seu olhar tem sido tão gracioso, tão bondoso. O Senhor nos concedeu bênçãos que nós jamais merecíamos e nem esperávamos. Que bênção! Mas, meu amado irmão, enquanto isso, se disponha nas mãos de Deus para ser usado por Deus. A minha gratidão precisa ser traduzida em gestos concretos de serviço. Isso é ser grato. É quando eu coloco a mão na massa e coloco a minha vida nas mãos de Deus para ser útil a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem. Apresentem-se inteiros. Apresentem os corpos. A palavra ali no texto original é soma. Corpo inteiro, mente, o intelecto, os sentimentos, tudo que temos, tudo que somos. Apresentem tudo que vocês são.
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque esse é o culto que eu espero de vocês. É o culto da dedicação, da vida inteira no altar de Deus. O desafio nosso no tempo em que vivemos, meu amado irmão, é esse. Que a nossa vida ultrapasse essa rotina, muitas vezes domingueira, que é um excelente começo, mas não pode parar por aí. Você pode dizer, pastor, eu tenho feito o propósito de estar na igreja aos domingos e não faltar. Maravilha, meu irmão, parabéns. Mas isso é só o pontapé, isso é só o começo. Você precisa se dispor nas mãos de Deus para continuar se envolvendo. Nós não podemos aceitar essa ideia, meu irmão, de vida cristã como assistentes. Eu preciso entrar em campo. Eu preciso sair da arquibancada e entender que as coisas vão acontecer quando eu me disponho e coloco nas mãos de Deus. Uma igreja boa, abençoada, uma igreja relevante, se faz com sacrifício de pessoas. Não se iludam. A Jaqueline falou um pouco aqui do sacrifício dos músicos para executar uma peça. Não é diferente. Para a igreja funcionar harmoniosamente como orquestra e produzir um som bonito que glorifique a Deus, precisa de gente que se dedica e que se sacrifica. Nós louvamos a Deus por esses. Semana a semana. O trabalho de vocês não passará em vão. A Bíblia diz que nem um copo de água, meu amado irmão. Talvez eu tenha me esquecido de te agradecer. Talvez nunca reconheça publicamente o que você fez como pastor, nem o conselho da igreja. Mas a Bíblia diz que Deus vai honrar você. Embora a gente não mereça. Mas Ele disse para nós, para nos consolar, quem sabe para nos motivar, nem um copo de água ficará sem ser galardoado. Eu preciso colocar minha vida no altar de Deus para ser útil nas mãos de Deus. Não há, meu amado irmão, não existe experiência mais gratificante na vida do que ser útil nas mãos de Deus. Não existe, meu irmão, nada que vai proporcionar a você satisfação como gente, como ser humano, que vai trazer grandeza a você em todos os aspectos, do que você colocar a sua vida para servir as pessoas. O cristão de primeira qualidade é aquele que aprendeu a abrir mão de si mesmo para servir os outros. Esse cristão vive num nível extraordinário, superior. É o que Deus espera de mim e de você. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele orienta a igreja, dizendo à igreja, olha, nós somos como um corpo. Nós somos muitos membros, e cada membro tem a sua função. E o desempenho desse corpo depende de que cada membro trabalhe em sintonia com a cabeça, com o cabeça, dirigido pela cabeça ou pelo cérebro, que é Jesus. Em sintonia com Ele, nós vamos trabalhar harmoniosamente. O desempenho desse corpo depende de você ocupar o seu lugar e trabalhar harmoniosamente com todos os outros membros do corpo. Deus espera algo de você. E você vai viver uma dimensão diferente na sua vida quando você se colocar nas mãos de Deus para servir. Moisés tinha uma vida relativamente confortável, mas Deus leva Moisés para uma vida de completa dependência nas mãos dele, para tornar-se um homem extremamente usado por Deus. Um homem que aprenderia a caminhar e a viver na dependência de Deus. Às vezes eu fico pensando, preocupado de que quando eu falo sobre essas coisas, alguém pense que
para servir a Deus numa igreja, você precisa largar o seu trabalho, você precisa abrir mão da sua faculdade, você precisa entrar para um seminário de teologia, para fazer um curso de teologia, nada disso, meu irmão. Você pode continuar servindo no seu trabalho, na sua profissão, e sendo extremamente útil nas mãos de Deus. Aqui nessa igreja, nesse contexto, e fora dessa igreja. Procurando ouvir o que Deus tem a falar com você, trabalhando em sintonia com o corpo, e sendo cada vez mais útil, mais relevante. A igreja caminha sob o olhar gracioso de Deus. E a igreja caminha na liderança de homens e mulheres. Deus se serve desses homens para conduzir a sua igreja. A igreja caminha sustentada pelo poder de Deus. Quando Moisés é chamado para colocar-se nas mãos de Deus e ser esse instrumento para tirar o povo de Deus do Egito, Moisés pergunta: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para ir ao faraó e tirar o povo do Egito, tirar os filhos de Israel? Quem sou eu? E essa é realmente uma pergunta que eu e você precisamos fazer para Deus ao nos colocarmos na mão dele, né? Essa pergunta revela um homem que tem consciência das suas limitações, de um homem que está se colocando de fato na dependência de Deus, de um homem que vai ser útil, não porque ele é muito capaz, mas porque ele confia em Deus. E Deus então dá a Moisés, os versículos seguintes mostram que nós não lemos, Deus dá a Moisés a garantia da presença de Deus e da manifestação do poder de Deus na vida dele. E toda a vida de Moisés foi assim. Houve um momento em que Deus mostra o poder na vida de Moisés através de uma vara. Você vai ver aqui no capítulo 4, que Deus ordena a Moisés, faz uma pergunta para Moisés. Moisés, o que é isso que você tem na mão? E Moisés, Senhor, eu tenho uma vara. Uma vara que Moisés com certeza apanhou pelo caminho. Talvez servisse para ele de apoio, talvez servisse para guiar as ovelhas. Uma vara, dessas que a gente pega no meio do caminho, e depois joga fora e pega outra. Deus falou, toma essa vara. E a partir daquela vara, Deus mandou que Moisés lançasse aquela vara no chão, transforma aquela vara em serpente, e Moisés pega de novo aquela vara e é transformada em serpente, que volta a ser vara, e assim aquela manifestação sobrenatural assegura a Moisés a presença e a manifestação do poder de Deus. Passaram-se anos. Moisés continuou fiel no propósito, no chamado de Deus. E na caminhada desse povo, já muito próximo à terra prometida, próximo a essa etapa, ao final dessa etapa, Moisés já idoso, o povo começa a reclamar a Moisés que estava faltando água. Não foi a primeira vez, o texto de, por exemplo, Números mostra tantas vezes esse povo reclamando. Falta água, Moisés, falta água, você nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto. E então Deus fala para Moisés, sabe o quê? Moisés, toma aquela vara e bate na rocha. Isso foi a primeira vez. Na segunda vez, Deus mandou Moisés tomar a vara e falar com a rocha, mas na primeira vez ele mandou bater na rocha. A vara, que era símbolo da manifestação e do poder de Deus. Do começo até o fim, Moisés dependia do poder de Deus. E aquela vara era para fazê-lo lembrar disso. Que diante das dificuldades, das lutas, diante do impossível, dar água para milhões de pessoas naquele deserto era algo impossível. Mas então Moisés continua confiando em Deus. E Deus usa aquela vara, que
desde o início, o acompanhava. E Deus manifesta mais uma vez o seu poder e faz milagres extraordinários, surpreendendo aquele povo e a vida de Moisés. Sabe por quê? Tudo isso para que eu e você, para que a igreja, para que Moisés, como líder, nunca se esqueça. A igreja depende do poder de Deus. A igreja depende do poder de Deus. As nossas forças são limitadas, os nossos recursos são limitados, mas o poder de Deus não. Foi por isso que quando Jesus, ao início da igreja, ele ordenou aos seus discípulos, lá em Atos 1:8, que ficassem em Jerusalém até que recebessem o poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu queria que vocês, líderes da igreja, guardassem com muito carinho isso. Essa palavra é para você. Você que começou e quem sabe está pensando em desistir por causa das dificuldades, lembre-se disso. Você caminha e vai cumprir a sua missão no poder de Deus. Não é na sua força. E, aliás, o apóstolo Paulo também nos ensina que é na nossa fraqueza que Deus aperfeiçoa o poder. É nas nossas limitações é que Ele aperfeiçoa o poder. Eu, como pastor, preciso pregar no poder do Espírito. Eu preciso orar no poder do Espírito. Você precisa aprender a fazer o que você foi chamado para fazer no poder do Espírito Santo. Não é por força, nem por violência. Nós não trabalhamos na força da carne. Nós não trabalhamos na força da nossa inteligência, da nossa capacidade. Nós trabalhamos na dependência do poder de Deus. Nós cantamos no poder, na força do poder de Deus, tocamos instrumentos na força do poder de Deus, nós servimos como diáconos na força do poder de Deus, servimos como presbíteros, licionamos uma aula de escola dominical, cuidamos das crianças e ensinamos a ela no poder do Espírito Santo. E quando a igreja não aprende, ou quando o crente não aprende isso, meus irmãos, aí nós temos problemas muito sérios. Aí a ação da igreja fica muito restrita. As nossas relações começam a ficar pesadas. A nossa vida na igreja começa a ficar cansativa. Os líderes começam a se desanimar. Uma vez um líder chegou para mim e falou: pastor, não estou vendo a hora de chegar ao final do ano. Eu falei: por quê, meu irmão? Eu falei que eu vou entregar meu cargo e vou ficar um tempo sem fazer nada na igreja. Que eu estou cansado. Então eu gastei um tempo mostrando para ele, tem alguma coisa errada. Porque quanto mais nós servimos a Deus no poder do Espírito, mais nós queremos servir, irmãos. Mais nós queremos servir. Eu entendo o cansaço físico, a gente precisa ter equilíbrio na nossa dedicação em todas as áreas da nossa vida, isso é perfeitamente natural. Mas cansar de servir não está certo, alguma coisa está errada. Porque quanto mais nós servimos no poder de Deus, mais nós ficamos desejosos de servir. E Deus nos abençoa. Muitas vezes nos abençoa nos fazendo perceber os resultados do nosso trabalho. E algumas vezes nós não percebemos. Porque Deus não tem nenhum compromisso com isso, de mostrar resultados. Mas às vezes Ele, para nos motivar, Ele mostra os resultados para nós, para nos encorajar e nos fazer continuar servindo a Deus. Na nossa caminhada como igreja, nós não podemos nos esquecer. Estamos aqui, chegamos até aqui pela graça de Deus. Nós precisamos trabalhar honrando e preparando pessoas para o trabalho da igreja, líderes. Precisamos priorizar isso, preparar pessoas, discipular, ensinar, gastar tempo com gente, com pessoas, para prepará-las cada vez mais para assumir responsabilidades. Pessoas para ter
coragem de assumir responsabilidade, de correr riscos, porque Deus se serve de homens e mulheres para conduzir a sua igreja. Devemos ser gratos a esses que nos servem. E a igreja não pode se esquecer, diante de tantos desafios que nós temos no presente e vamos ter no futuro cada vez mais. Nós caminhamos na dependência do poder de Deus, irmãos. Me permita, Sinomar, compartilhar aqui algumas das experiências que você tem todas as semanas. O Sinomar é o nosso tesoureiro e administrador da igreja. E algumas vezes a gente termina o final de semana e ele fala assim: pastor, não sei como vai ser para cumprir os compromissos essa semana, mas eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso essa semana. E na segunda-feira eu vejo esse homem que nem criança ali na tesouraria da igreja, emocionado. Virou rotina, toda segunda-feira está esse homem chorando, emocionado. Pastor, eu não disse para você que Deus ia fazer. Eu tenho até que falar para ele: não duvidei não, mas fica tranquilo. Eu não disse. Não é isso, não, mas toda semana. Porque nós caminhamos não é na força de dinheiro, não, é na força do poder de Deus. E é assim que a gente vai continuar caminhando. Quando eu penso no tamanho da obra e nas responsabilidades, eu tenho vontade de desistir. Os irmãos não sabem, uma experiência de pastor. Às vezes eu chego, ou saio da igreja e quando eu volto durante o culto, a igreja já está enchendo, e eu venho pelos corredores cumprimentando, observando o movimento da igreja, vejo as pessoas de cabeça baixa orando, alguns eu não conheço, alguns eu já conheço um pouco, pessoas novas que vão chegando, e eu vou andando para frente da igreja, e eu falo com Deus: Senhor, daqui a pouco eu tenho que pregar, e aí? O que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho para apresentar aos meus irmãos e ao Senhor hoje? Quem sou eu e o que eu tenho, Senhor? Está comigo nessa, Lorival? Aí Deus me faz lembrar: meu filho, você chegou até aqui foi pelo poder, meu poder, você não é nada. Então continua confiando e faz aí o que está ao seu alcance o melhor possível e deixa o resto comigo. Essa é uma experiência de pastor também, irmãos. Às vezes a gente termina o culto, ou termina um trabalho, termina um projeto, assim meio que frustrado, pensando: nossa, não produziu nenhum resultado. Como eu fiquei devendo. E aí, antes de terminar o culto, Deus manda um abençoado para dizer assim: pastor, que palavra boa, hein? Estou saindo daqui mudado, transformado. Ou, às vezes, durante a semana, você está ali de joelho orando e chorando, pedindo a Deus perdão, porque você foi tão mal. Aí alguém pega o telefone e fala assim: pastor, que bênção. Que maravilha isso que você fez, ou que você orou, que você... Às vezes até um aperto de mão, um sorriso. Deus sempre me faz lembrar, é no poder de Deus que nós caminhamos. Então, eu não sei como que tem sido os seus desafios pessoalmente, mas amanhã, diante deles, lembre-se disso, confie no poder de Deus. Eu leio a história da igreja e vejo como que Deus tomou na mão dele homens iletrados, incultos, que não tiveram nenhuma oportunidade de frequentar uma escola, né? Pedro, Tiago, João. Tiago era ainda um pouco mais saído, né? Era um empresário, dono de uma empresa de pesca, mas os outros, Mateus sabia, era bom de contabilidade, mas a maioria iletrados. Esses homens, a Bíblia diz que transtornaram o mundo. O Pedro, com todo aquele destempero e precipitação dele, foi um homem extremamente usado por Deus. Ali no início da igreja, em Atos capítulo 2, o homem que se levanta e sem nenhuma cultura, a Bíblia diz que 3.000 se converteram e foram batizados.
Você fala, não, pastor, mas esse é o Pedro que vivia pisando na bola? É. Homens que Deus toma e usa conforme o seu poder. Assim é comigo, com você. As minhas palavras comuns se tornarão extraordinárias, a minha vida comum se tornará extraordinária por causa do poder de Deus. Que Deus nos abençoe e torne a nossa vida cada vez mais relevante.